Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa. Nós hoje vamos estar continuando falando sobre as estruturas psíquicas, né? Neurose, psicose, perversão, e hoje com ênfase em neurose. Eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica, também sou hipnoterapeuta, com especialidade no universo feminino, também neuroterapeuta. Eu já quero estar convidando o professor Siqueira, né, para estar se apresentando também nesta noite. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem. Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, mestre em comunicação e letras, pedagogo. E nessa noite, roda de conversa, vamos discutir o assunto psicose, neurose e perversão. Mais ênfase na psicose. E hoje nós vamos estar gravando, né, no canal Sobrapa. Vamos estar gravando no canal Sobrapa e também Mentes de Mistérios. Então, vamos dar início a essa noite. Também estamos gravando para, né, a turma de psicanálise do Sobrapa, que vai estar assistindo, os demais que vão entrar para estar assistindo essa aula também. E vamos estar falando, né, na categoria de Freud. Ele trouxe para nós, como base técnica, algo que podemos fazer, que não podemos fazer sem se aprofundar. Por exemplo, como nós estamos aqui, quem quer, né, dar continuidade, trabalhar com a psicanálise, deve se aprofundar nos conhecimentos. Aqui o que nós estamos trazendo é algo bastante raso, e para que nós possamos exercer a nossa profissão com excelência, nós vamos sugerir para vocês continuar aprofundando ao assunto que nós estamos trazendo. A aula anterior foi sobre neurose, agora nós vamos falar sobre psicose, e eu convido vocês para mergulhar neste assunto. E nós podemos, depois, nessa aula, se não for possível, na próxima, que nós vamos ter mais uma de psicose, vamos estar trazendo, dando sugestões de leitura para vocês, né, de como aprofundar mais. Eu creio que nessa aula nós não vamos conseguir, mas, porque o que nós trazemos aqui é bem superficial, né? Não é aquela coisa profunda, porque uma hora é bastante rápido para nós falarmos sobre esse assunto de extrema importância na psicanálise. Para que nós possamos também compreender, quando nós recebemos alguém na clínica, nós precisamos entender essas estrutura, seria neurose, para mim poder determinar, devido ao análise, o estudo ali, o ouvir o meu analisando, para mim poder ter uma direção assim, é neurótico, é psicótico, ou é perverso. Para isso, nós precisamos aprofundar. Nós podemos também observar, né, e quando falamos, né, nós vamos lembrar, quando falamos de neurose, vou voltar um pouquinho atrás, para que vocês possam ter essa lembrança. Nós entendemos que a neurose, ela é algo, né, é um conflito psíquico que as pessoas têm com ele próprio, algo que acontece dentro dele. O conflito entre a sociedade, a família, podemos perceber que o indivíduo, a pessoa, o paciente, né, é o desejo que ele deseja, é certo ou correto? Ele pode ou não pode fazer? E vamos, então, agora para a psicose. Vamos, né, entrar na psicose. Observamos que a psicose é o contrário. A pessoa tem um conflito com o mundo externo.
Ele entra em conflito com questões sociais relacionadas à vida, à, à família, ele cria a família, a sociedade, são essas questões, são relacionadas à vida, e ele cria uma realidade para ele fugir desse conflito. Por quê? Esse conflito é muito difícil para ele aceitar, para ele resolver essa situação. Então, ele cria esse mundo para que ele possa suportar, para lidar com essa realidade, com esse conflito. Quando vamos pensar em psicose, que Freud deixou para nós, é que a base, né, que eu peguei para nós trabalharmos é Freud, e vamos também trabalhar na contemporaneidade. Quando ele deixou para nós, né, nós vamos perceber com as outras teorias, e teoria de Lacan, Winnicott e outros, né, também que falam da contemporaneidade. E nós precisamos entender de uma linguagem contemporânea qual é o nome dessas, né, da atualidade. Qual o nome que nós vamos dar a essa psicose, essa neurose na atualidade? Ou seja, hoje, quando falamos da neurose obsessiva em Freud, né, que ele trouxe para nós, nos dias atuais, nós podemos observar, né, fazendo um paralelo, hoje existe transtorno obsessivo compulsivo, com base na neurose obsessiva. Então, antes era um nome e na contemporaneidade é outro, é bastante semelhante um, uma atitude com a outra. Por isso que nós podemos observar aqui também, ó. Freud também não falou de esquizofrenia, da psicose. Nós vamos compreender como surto esquizofrênico. No manual dos transtornos mentais específicos, esquizofrenia, ela veio subdividida. Nos dias atuais, os transtornos se assemelham um com o outro, que eu estava falando. Por isso, nós, profissionais, né, muitas vezes temos dúvidas. Será que é isso? Por isso que nós precisamos aprofundar em cada tema, em cada assunto que nós vamos falar aqui, porque nós precisamos, né, para nós conseguirmos entender qual é o quadro desse paciente, até na nossa, né, clínica, nós recebemos pessoas que muitas vezes eles vêm já com diagnóstico pronto. Eu tenho isso, eu tenho, por exemplo, borderline, eu sou bipolar, nós recebemos. E o que nós vamos fazer com esse diagnóstico? Nós vamos dar continuidade como psicanalista, nós vamos seguir o que nós devemos fazer, né? Nós precisamos ter bem claro a prática da escuta flutuante, que é algo importante na psicanálise. É o que nós trabalhamos, né? Nós sempre estamos falando, na prática, nós precisamos ter essa escuta flutuante. E o que é essa escuta flutuante? O analista estar com a mente aberta para ouvir o analisando, quando chegar, né, na consulta e chegar com esse diagnóstico, com essa demanda que nós vamos fazer. Nós devemos deixar o espaço livre para ouvir esse paciente, para ouvir as demandas dele, ouvir o que ele tem para dizer para nós. Então, nós não podemos ficar olhando para esse diagnóstico que a pessoa chega, como psicanalista. Devemos ter um olhar bem mais amplo. Isso é onde nós precisamos o quê? Estudarmos e estudarmos. Porque na psicanálise, o que nós mais fazemos é estudarmos, né? Quando percebemos que a psicose é o conflito da pessoa com a vida, com algo externo
E esse conflito constrói, né? Ele, o que ele faz? Ele constrói um mundinho, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Essa pessoa cria um mundinho dela ali especial para ela, fugir desse conflito, para ela poder conseguir ter uma vida melhor, porque ele é doloroso, é algo que incomoda, e essa pessoa constrói esses delírios, né? Nós vamos falar em outras aulas também sobre psicose, pensando em paranoia, também esquizofrenia, pensando também, né, em outras. Nós podemos ter do humor severo, temos essas coisas que nós vamos trabalhar em outra. Hoje só vou falar aqui, mas nós vamos aprofundar depois. O que seria essa alteração de humor severo? Está bem próximo do transtorno obsessivo compulsivo. É exatamente o transtorno. Quando falamos em esquizofrenia, estamos falando de alguém que traz algo, não só psicanálise, bioquímico, né? Precisamos de outras ajudas, precisamos de outros especialistas para fazer parte, né? Além da psicanálise. E ela é uma psicopatia que tem origem na psicose. E essa pessoa tem período de surtos, fases delirantes, sai totalmente da realidade e vai para onde ele criou, aquele mundo que ele fez. Como fuga que a sua, né, da sua realidade. Ele não quer ver a realidade, ele não quer enfrentar o problema, ele não quer enfrentar a solução, então ele cria aquele mundo para ele viver bem. Segundo Freud, isso se dá para a reconstrução psíquica da sua própria realidade. A fuga dele é essa condição. Eu já quero estar aqui dando a oportunidade também para o professor Siqueira estar falando sobre o assunto, né, também. Muito bem. Quando nós falamos de esquizofrenia, ou falamos de psicose, Sônia, a primeira palavra que vem na nossa cabeça, né, é esquizofrenia. Isso. Eu não sei, me parece que existem outras, surto psicótico, etc., né, mas essa palavra esquizofrenia, ela parece que tem um quê, assim, de chamar atenção mesmo, né, porque esquizo, do grego, significa divisão. Esquizo, do grego, significa dividir, separar. E frenos é mente, espírito. Então, mente separada, dividida. Não quer dizer dupla personalidade, né? Mas mente dividida. E isso é o esquizofrênico. Por isso, as alucinações, as, os surtos, né? Os delírios, etc. E, e eu acrescentaria a sua fala, Sônia, que a psicose é uma forma de sofrimento psíquico em que ocorre uma ruptura importante na relação do indivíduo com a realidade compartilhada. Por isso a divisão, né? Essa ruptura. E ela envolve o quê? Né? O que a psicose envolve? Delírios, alucinações, alterações profundas do pensamento, confusão entre realidade interna e externa, dificuldades de organização psíquica. E há muita confusão, às vezes, a pessoa fala assim, fulano é psicótico, e aí já há uma tendência em falar que ele está louco. Há uma confusão com a loucura, né? Não é loucura, em sentido vulgar, pejorativo. Não, não é loucura. Trata-se de uma condição complexa, né? E humana e multifacetada. Então, a psicose, ela aparece no sujeito quando ele experimenta, por exemplo, né? Ouve, o esquizofrênico ouve vozes de outras pessoas, né? Ouve vozes que outras pessoas não ouvem. Então, vozes de comando, inclusive, né? Toma essa atitude, faz tal coisa. E ele tem crenças com base na realidade.
tem uma sensação de perseguição, sensação persecutória, tem alguém me seguindo. A pessoa esquizofrênica, às vezes, se você observar, ela fica assim, olhando de soslaio, olha na parede. As pessoas estão conversando, ela está assim, olhando na parede, olhando, como quem diz, estão falando de mim. Né? Esse é um estado, né, psicótico. Então, há uma desorganização do pensamento. E, essa sensação de que você está sempre sendo observado, ela é constante na vida do psicótico, né? Sentir mensagens ocultas em acontecimentos comuns, houve comando, eu já disse isso, né? Então, essas experiências são reais para quem as vive, né? Para quem não é esquizofrênico, percebe isso, né? Na, na tradição psicanalítica de Freud e Lacan, a psicose não é vista apenas como doença cerebral, mas também como uma forma específica de estruturação psíquica. Então, como é que Freud via isso, né? Freud via como uma dificuldade na mediação simbólica. O que que é essa mediação simbólica? Né? Ela vai, ela vai aparecer de certa forma, como o sujeito reconstruir a realidade, né, que ela está partida, né? Por isso mediação, fica no meio. Então tem que haver um equilíbrio aí. Lacan já aprofundou um pouco mais essa ideia ao falar da fora-oclusão. Fora-oclusão no nome do pai. É uma falha fundamental na inscrição simbólica da lei e da linguagem. Então, sem querer me prolongar muito, Sônia, um ponto importante. A psicanálise muitas vezes entende o delírio não apenas como destruição da realidade, mas também como tentativa de reorganização psíquica. Ou seja, aquilo que parece absurdo para os outros pode funcionar como uma lógica interna de sobrevivência psíquica. E eu falei ontem sobre o Jung, mas eu não cheguei a citar o Jung na psicose, né? Mas ele como ele teve contato com vários psicóticos, o Jung, ele observou o quê? Observou que muitos delírios possuíam forte conteúdo simbólico. O Jung fala muito de simbolismo, né? Tem até aquele livro dele, O Homem e seus Símbolos, ele fala dos arquétipos, fala da persona, fala da sombra, fala do ânimos, ânima, né? E o Jung, fala que as imagens arcaicas e mitológicas apareciam espontaneamente. Certos conteúdos lembravam mitos universais. Por isso que o Jung trabalha com a questão dos arquétipos, que para ele são universais, né? E ele entendia que na psicose, o inconsciente pode invadir violentamente a consciência. Ele haver uma invasão do inconsciente na consciência, olha. Em vez de haver um diálogo equilibrado entre consciente e inconsciente, ocorre uma inundação psíquica. Então, o que que a psicose causa no sujeito, né? Medo, isolamento, angústia. Angústia. O que que significa angústia, né? Angústia é estreiteza. Antigamente, os romanos falavam das pessoas, dos caminhos estreitos que as pessoas percorriam. E por uma analogia, angústia é uma estreiteza. Você sente o peito apertado. Isso é angústia, né? Então, causada também pela psicose. E você tem uma dificuldade de vínculos, as pessoas não se aproximam, porque, esse sujeito aí é ruim da cabeça, ele é louco, então, como você vai manter contato social, né? E cria um estigma. A pessoa fica estigmatizada. E isso é prejudicial em todos os aspectos, até no trabalho, né? E muitas pessoas psicóticas, elas sofrem exclusão, preconceito,
abandono afetivo, olha só, abandono afetivo, né? E o, nós já dissemos isso, você também falou muito bem, a esquizofrenia, né? Um transtorno delirante, episódios psicóticos breves, transtorno bipolar em fases graves, depressão psicótica, e isso pode até ocasionar o quê? O uso de substâncias, né? Privação extrema do sono, olha o prejuízo. E condições neurológicas. Aí eu devolvo a fala para você, depois a gente retoma, Sônia. Obrigado. Muito bem colocado pelo professor, tudo a psicose, né, vai gerando tudo isso, tantos problemas, tanto transtorno, tantas dificuldades, por isso nós hoje estamos trazendo, né, a próxima aula também, vamos falar um pouco mais, para que seja falado assim, com clareza, para que todos possam compreender. Aqui também, ó, quando fala em psicose, né, a psicose sempre provoca medo, estranhamento e muitas interpretações equivocadas na sociedade. Historicamente, o sujeito psicótico foi frequentemente visto apenas, né, como louco, como o nosso professor já falou, perigoso ou incapaz, né? Entretanto, a psicanálise propõe uma leitura muito mais profunda, né, e humana para Freud, Lacan e posteriormente Nasio também, a psicose não é ausência de sentido. Existe lógica subjetiva na psicose. Existe sofrimento, existe tentativa de reorganização psíquica, que o nosso professor falou. A proposta, né, da nossa aula hoje é compreender o que é psicose, como ela se estrutura, o papel do delírio, as alucinações, a relação com a linguagem, o corpo na psicose, o desencadeamento psicótico, o manejo clínico, a transferência e a importância ética da escuta psicanalítica. Nós vamos, né, falando, se não for possível tudo hoje, na próxima aula a gente retoma e continua, né, professor? Sim, Nosso objetivo não é apenas compreender conceitos teóricos, mas desenvolver um olhar clínico mais sensível e científico sobre o sofrimento psicótico. Então, aqui nós estamos, né, para que nós possamos despertar quem assiste a aula, pode ser aluno, pode ser professor, pode ser outras pessoas que não têm conhecimento, por isso nós estamos falando com bastante clareza, para que as pessoas consigam, né, entender e colocar em prática. O que é psicose? Né? Vamos falar como estrutura. Psicose não é definida por sintomas, ela é uma estrutura clínica. Isso significa que existe uma forma específica de organização do sujeito diante da linguagem, do desejo, da realidade e da relação com o outro. Freud iniciou essa compreensão e Lacan aprofundou estruturalmente o conceito. Né? Nosso professor já falou aqui também. A diferença entre neurose e psicose, né? Eu também já falei. A neurose existe um recalque. O sujeito reprime conteúdos inconscientes dolorosos. Na psicose ocorre algo mais radical, uma falha estrutural na simbolização. Eu, se eu não me engano, acho que o professor já falou também, né?
Lacan chama isso de, o nosso professor já falou, fora o nome do pai, né? Esse conceito é fundamental para compreender a psicose. O que é o nome do pai? O nome do pai significa simplesmente, não simplesmente, né? Não é simplesmente o pai biológico. Ele empresta a lei, pode ser um pai, pode ser uma avó, pode ser um tio que se determina a lei ali dentro daquela casa, ele é o limite, a entrada na cultura, que nós já falamos na aula anterior, mas a separação simbólica, essa entrada na cultura, que foi o nosso professor Siqueira que falou, né, na nossa aula, a roda de conversa no complexo de Édipo, é a organização da linguagem. Quando essa inscrição simbólica falha, né, determinados elementos não conseguem ser organizados psiquicamente. E então aquilo que não foi simbolizado retorna ao real. Nós falamos na outra aula. O retorno no real. Na psicose, o sujeito pode vivenciar, nosso professor já falou, nem vou, mas vou repetir só para vozes, perseguição, para ficar bem na mente do pessoal. Mensagens ocultas, experiências corporais estranhas, fenômenos místicos. Essas experiências não são vividas como fantasia, elas são vividas como realidade absoluta, né? Para a pessoa que tem psicose. Para ele, ele vive uma realidade, não é uma fantasia, é um mundo real que ele pega para ele. E já passo também novamente a fala para o nosso professor, está falando um pouco mais sobre o assunto. Sônia, é interessante que nós não deixemos de falar que como a psicose se instalou na contemporaneidade. Como é que nós vivemos isso hoje, né? Como nós percebemos a psicose nas pessoas, né? Embora sempre tenha existido, a psicose sempre existiu na história humana, sempre. Mas muitos autores contemporâneos observam que certas características da vida moderna podem favorecer formas de sofrimento psíquico mais fragmentadas, né? Essa divisão da mente. Só que esse sofrimento é intenso e desorganizado, né? E não significa que a sociedade produza automaticamente isso. Não é, ele ficou psicótico. Isso não é automático, isso é um processo que acontece com o sujeito, né? O mundo contemporâneo, ele colabora muito para essas condições, que podem fragilizar a constituição subjetiva de muitas pessoas. Tem um autor, Sônia, o Zygmunt Bauman, você conhece bem, né? E os psicanalistas que pesquisam, que leem sobre, né? O Zygmunt Bauman escreveu naquele livro dele lá, Modernidade Líquida, que hoje, hoje, os vínculos estão muito rápidos, muito instáveis, descartáveis, frágeis. Eu costumo usar uma palavra, ô Sônia, reificação. Res, do latim, significa coisa. Então, reificação é tornar coisa. Nós estamos objetificando o outro, tornando objeto e descartando, como se descarta uma folha de papel amassada, como se descarta um lixo. Então, o Zygmunt Bauman é muito preciso nesse aspecto, né? E ele fala que a família, a comunidade, religião, tradições perderam parte da força organizadora que antes sustentava simbolicamente o sujeito. Então,
Para algumas pessoas, isso gera liberdade, para outros produtos, desamparo, vazio, dificuldade de pertencimento, né? Você disse uma coisa muito interessante aí. Pode parecer repetitivo o que a gente fala, mas é bom que nós sejamos enfáticos, Sônia, porque isso nos afeta na nossa análise, no consultório, com os nossos analisandos, né? A, a contemporaneidade, ela está marcada por quê? Veja bem as redes sociais, né? Então, existe uma hiperconectividade, excesso de informação, velocidade extrema, imagens contínuas, vigilância permanente, redes sociais. Olha só, não há psiquismo humano que aguente isso, né? O psiquismo Muita humano coisa. nem sempre consegue metabolizar tanta estimulação. O que que gera? Gera ansiedade constante, gera sensação de invasão, que estão invadindo o meu espaço, porque você entra nas redes sociais, você tem acesso aos Instagrams da vida, aí, selfies, o Facebook, TikTok. Então, você acessa a vida das pessoas, não é verdade? Em sujeitos mais vulneráveis, isso pode intensificar desorganizações psíquicas, já que nós estamos falando de psicose, né? É. Então, aí eu devolvo a falar para você. Depois eu quero falar um pouquinho sobre, se você me permitir, sobre uma possível psicotização social. Olha, esse não é diferente. Vai ser possível sim, nós vamos temos bastante tempo, ainda dá para a gente ir falando. Que bom. Ó, quando nós falamos, né, sobre o delírio, ele possui sentido psíquico. O delírio não é ausência de razão. Essa é uma das maiores contribuições da psicanálise. O delírio não é apenas erro mental, ele funciona como tentativa de reorganização subjetiva. O sujeito psicótico tenta reconstruir uma realidade minimamente suportável, né? O delírio como defesa, quando existe ruptura psíquica intensa, o sujeito produz narrativas delirantes para reorganizar sua existência. Por exemplo, a gente pode receber alguém no nosso consultório, chega ali e diz assim: olha, eu morava em outra cidade, eu estou morando aqui agora porque a minha babá me tirou dos meus pais e me trouxe para cá escondido. E a pessoa está tendo um delírio, nós podemos receber pessoas assim em nosso consultório. Então, nós precisamos aprofundar nesse assunto para que nós possamos conseguir compreender, para conseguir, né, fazer uma análise, né, uma sessão boa com essa pessoa e continuarmos cuidando dela. O delírio funciona como defesa, reorganização, tentativa de estabilização, produção de sentido, né? E um exemplo clínico para nós compreendermos. Imagine um paciente que acredita estar sendo perseguido, como nosso professor falou. A família frequentemente tenta confrontá-lo, dizendo: isso não é real. Para ele é real, né? Mas o problema clínico não está apenas na crença persecutória. Existe uma angústia profunda tentando ser organizada através daquela construção delirante. Nós, na clínica, não estamos ali para dizer, isso não existe, né? Nós estamos ali para acolher, para ouvir, para ajudar ele a reorganizar, né? O que ele está pensando. Mas a família vai estar falando, isso não existe, isso é real. A pessoa que está vivendo essa situação, aquilo ali para ela é uma realidade. Ela criou aquele mundo como fuga para suportar a dor,
o sofrimento que ela não está conseguindo suportar. Então, naquele momento, ela cria esse mundo e fantasia e cria ele ali. Para ela é real, é uma coisa, não uma coisa imaginária, é uma realidade que ela está vivendo. Aí nós entramos aqui, né? Na parte, mas Lacan e a estrutura psicótica, o nosso professor já falou. Foraclusão. Lacan, ele afirma que o mecanismo central da psicose é a foraclusão. Ou seja, um significante fundamental foi excluído da estrutura simbólica. Então, isso produz falha na organização da realidade psíquica. O real na psicose, o que seria? Na neurose, os conflitos retornam como sintomas. Na psicose, aquele que não foi simbolizado retorna diretamente no real, que nós já falamos no início, né? Por isso surgem fenômenos como vozes, perseguições, alucinações, sensação de invasão mental, experiências corporais intensas, a linguagem na psicose, Lacan, né, que fala muito da linguagem, observou que a linguagem possui papel central na psicose. Frequentemente aparece interrupções discursivas, frases desconectadas, associação peculiares e literalidade externa. Isso ocorre porque a linguagem não está organizada da mesma forma que a neurose. Um exemplo clínico para que nós possamos compreender melhor. Um paciente afirma: a televisão conversa comigo. Já imaginou você receber na clínica um paciente chega lá e fala para você: a televisão conversa comigo? Ou meus pensamentos estão sendo transmitidos, né? Para o psicótico, isso não é metáfora. Existem experiências concretas de invasão subjetiva. O que ele fala para nós, ele traz como realidade na vida dele. Então, essa pessoa ela tem um sofrimento muito grande, uma situação muito complexa, que ela está passando, que ela, né, arruma um meio para suportar. É que eu já vou ouvir mais um pouquinho o nosso professor Siqueira, né? Então, Sônia, quando você fala dos delírios psicóticos, né? O que são esses delírios? São crenças profundamente arraigadas que a pessoa mantém mesmo diante de provas claras de que não correspondem à realidade. Embora você já tenha dito isso, mas de uma forma diferente, né? Por exemplo, uma pessoa tem uma opinião exagerada ou de fantasia comum, o delírio possui uma convicção intensa e costuma reorganizar toda a experiência subjetiva do sujeito. O que acontece na psicose, né? Na psicose há uma dificuldade importante da mediação simbólica. Eu tinha falado dessa mediação simbólica, mas eu não concluí a minha fala, né? O que é essa mediação simbólica? Já que nós estamos falando de símbolos, né? Na, principalmente em Lacan, essa dificuldade aí refere-se a um problema de maneira como o sujeito organiza sua experiência através da linguagem, você já disse isso, das leis, dos símbolos e das relações humanas. O que é o simbólico, então, que nós sempre falamos aqui, né? O simbólico é o campo da linguagem, das palavras, das regras sociais, da cultura, das proibições, dos significados compartilhados, né? Então, o que é tudo isso, né? Aí entra fora a oclusão, entra o nome do pai, entra o superego. Então, nós podemos fazer uma interconexão dessa terminologia aí.
é o universo que organiza essa experiência humana, esse universo da mediação simbólica, né? A criança já aprende logo cedo o seu nome, aprende quem é o pai e a mãe, aprende o que pode e o que não pode, aprende como falar, como conviver, né? E ela está entrando no mundo simbólico. Na, na psicose, o delírio surge muitas vezes como uma tentativa de dar sentido a uma experiência interna, né? A pessoa começa sentindo algo muito estranho, ela tem uma sensação de ameaça, ela tem a impressão, algo está errado comigo, tem uma alteração no significado das coisas, né? Uma percepção de mensagens ocultas, e o delírio aparece como explicação por essa angústia. Claro, já falei da angústia, estreiteza, aperto no peito, né? E então, o que que acontece? Na, nessa, nessa, nessa contemporaneidade, as pessoas estão muito, muito ligadas em todas essas influências externas. E na psicose, quando a leitura psicanalítica, essa organização simbólica pode falhar profundamente. Por quê? Por que que ocorre, né? Porque as emoções se tornam invasivas, os pensamentos aparecem como certezas absolutas, as fantasias confundem-se com a realidade, isso tudo perpassa a questão, né? Uma, você disse muito bem, né? Do sujeito conversar com a televisão, né? Eu acho que a televisão está falando comigo. Ele começa a interpretar coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas dizem coisas, ele fala, isso está sendo dirigido a mim. Então ele fica sempre assim com esse pensamento persecutório, né? Às vezes ele fala assim, sinto que estão me julgando. A pessoa nem está pensando nele, estão me julgando, né? Então, existe uma organização secreta me perseguindo. Olha só, a linguagem perde função de organização. Palavras deixam de organizar suficientemente a experiência. Aí aparecem esses delírios, aparecem as alucinações, aparece a fragmentação de pensamento, etc, etc, né? E só para não ser repetitivo, mas o Lacan mostra muito bem isso aí na questão da fora-oclusão no nome do pai. Eu devolvo a falar para você, Sônia. Muito bem colocado pelo nosso professor. Depois nós vamos estar falando também sobre a foraclusão, vamos estar... Vai ter umas 2, 3 aulas, mais ou menos, na área da psicose, que é bastante coisas, né, professor? Tem bastante O coisa, que desencadeia a psicose? Nem toda psicose aparece imediatamente. Muitos sujeitos, né, permanece relativamente estabilizado durante anos. O desencadeamento pode ocorrer diante de perdas, luto, separações, fracassos, humilhações, excesso de exigência, traumas emocionais, né? Agora eu vou falar um pouquinho da psicose na contemporaneidade. A sociedade contemporânea intensifica o sofrimento psíquico. Vivemos em uma cultura marcada por excesso de cobrança, hiperprodutividade, que você tem que produzir, tem que, né? Isolamento, fragilidade emocional, nosso professor falou, excesso de estímulo, que o nosso professor também falou, tudo isso pode favorecer desencadeamentos psicóticos em sujeitos estruturalmente vulneráveis.
E nossos minutinhos já está acabando. Eu vou fazer já uma finalização aqui para nós. Próxima aula nós vamos continuar falando sobre psicose, porque tem bastante coisas, né, que nós podemos estar aqui falando ainda. Então, em uma aula só sobre psicose é pouco tempo. E vai ter alguns que nós vamos fazer 2 aulas também. Vou estar aqui finalizando, ó, para encerrarmos a nossa aula, né? Foi bastante produtiva. Precisamos lembrar alguns pontos fundamentais. A psicose não é simplesmente perda de razão. Ela é uma estrutura clínica complexa. Freud nos mostrou que o delírio possui função organizadora. Lacan demonstrou que a psicose está relacionada à foraclusão do nome do pai e ao retorno do real. Nasio, né, humaniza esta compreensão, enfatizando a dimensão subjetiva do sofrimento psicótico. O sujeito psicótico sofre profundamente porque tenta reorganizar o mundo interno, muitas vezes fragmentado. Por isso, a clínica psicanalítica exige ética, escuta, cuidado, sustentação simbólica, reconhecimento da singularidade do sujeito. Cada pessoa é uma diferente da outra, cada uma é uma forma de trabalhar, de cuidar, né? Talvez o mais importante seja isso. Mesmo na psicose, existe sujeito, existe desejo, existe sofrimento, existe tentativa de existir. E a função clínica é justamente oferecer condições para que esse sujeito encontre formas menos dolorosas de habitar no mundo. E muito obrigada a todos que estão nos assistindo, que vai nos assistir. Eu já quero estar convidando o nosso professor para estar se despedindo. Muito bem. Conforme você mesma disse, é um assunto complexo, multifacetado, né, com uma variedade enorme de nuances aí. Nós não vamos esgotar esse assunto hoje, Sônia, absolutamente. Nós teremos algumas aulas mais para falar sobre psicose, e, e eu não vou deixar de falar para você, para vocês, né, que nos assistem, sobre a questão dessa expressão, né, psicotização social, que foi falado por alguns contemporâneos aí, né? E eu agradeço profundamente a atenção, o compartilhamento da Sônia, nossa professora, compartilhamento das pessoas, a oportunidade que a Sobrapa nos dá para estender e divulgar esse estudo, né? Nós estamos preocupados em fornecer o melhor para os nossos ouvintes, assistentes, né? E profissionais da área da saúde mental. Agradeço profundamente, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Eu também quero aqui estar agradecendo a todos, agradecendo ao professor Siqueira, né, por estar aqui compartilhando, né, hoje aqui conosco sobre psicose. Agradecer o Sobrapa por essa oportunidade que está nos dando aqui, né, para nós estarmos trazendo, né, assuntos importantes para as pessoas que vão assistir. Obrigada a todos que vão nos assistir no YouTube. Obrigada e
E nós estamos aqui na próxima terça-feira. Vamos continuar falando sobre psicose, que é um assunto riquíssimo, como o nosso professor já disse, e que tem bastante coisa para nós aprendermos. O que você assista, se você gostou desta aula, desta roda de conversa, associe-se a Sobrapa, venha fazer parte conosco, não fique de fora, venha aprender e venha dividir o seu conhecimento com cada um de nós. E se o professor Marcos quiser falar alguma coisa, fique à vontade, professor. Eu diria que o assunto é extenso, né? Nós ficaríamos aqui 2 horas tranquilamente discutindo isso, trazendo exemplos, trazendo casos clínicos, e nós vivemos isso no dia a dia, né, Sônia? A gente tem presenciado isso em nossos analisandos, na sociedade como um todo, a gente percebe, alguns filmes, né? Alguns filmes mostram isso, alguns livros, e a gente percebe que é um assunto que deve ser discutido, deve ser trazido à tona, para que nós desmitifiquemos essa questão, né? Tipo, o sujeito é louco. Não, isso não acontece, né, por acaso, isso é uma coisa paulatina, isso vem acontecendo aos poucos, isso vem desde a infância, né? Às vezes uma questão, um gatilho que dispare num comportamento neurótico lá no início, pode se transformar num psicótico, enfim, tem suas implicações, né? Então, o assunto é extenso, o assunto é rico, e nós vamos aos poucos delineando tudo isso aí, Sônia. Uma boa noite a todos, obrigado. E amanhã nós temos a roda de conversa, já queremos convidar a todos vocês para estar participando conosco sobre o complexo de Édipo. E tenha todos uma semana abençoada.